Hoje eu vim falar com você sobre a Parashá Vaerá, que vai do capítulo 6 de Êxodo, versículo 2 a 9:35. Se você não sabe o que é Parashá, é simplesmente porção em hebraico. E é uma porção da Bíblia, que é lida semanalmente. A Parashá desta semana relata a história do povo de Israel saindo do Egito. Ele ainda não saiu, mas está no processo de libertação. E o nome de Deus está sendo glorificado, porque por grandes milagres, maravilhas, grandes pragas contra o povo egípcio, Deus está no processo de retirar o povo de Israel de lá e libertá-lo da escravidão. Embora, no primeiro momento, o povo foi castigado pelos egípcios com mais trabalho na paraxá anterior, aqui são os egípcios que sofrem, porque eles não querem deixar o povo ir, e o faraó tem o seu coração endurecido e não deixa o povo ir embora para servir a Deus. Mas ele segura o povo, mesmo que quando ele vê os tamanhos dos milagres, o tamanho do poder de Deus, ele cede um pouco, mas logo ele retoma o seu rigor e não deixa o povo servir a Deus. E é por isso que ele é castigado assim. Bom, eu vou ler aqui um trecho, lá no capítulo 9, versículo 15 e 16. Vou começar. Pois agora poderia estender minha mão e ferir a ti e a teu povo com a pestilência, e serias aniquilado da terra. Entretanto, por isso é que te fiz ficar, para mostrar-te minha força e para que meu nome seja anunciado em toda a terra. Essa é a palavra de Deus para o faraó. Ou seja, o que ele quis dizer aqui? Que Deus não simplesmente enviou uma peste ao povo egípcio para aniquilá-los, justamente porque ele queria fazer todos esses milagres, mostrar a grandeza do poder dele. E assim o nome dele ser glorificado e anunciado em toda a terra. E nós podemos ver que esse mostrar a sua força está às custas do sofrimento do povo de Israel. Porque o povo de Israel ficou mais tempo lá. Porque se simplesmente, desde a primeira vez que Deus falou com Moisés na terra do Egito, ele simplesmente tivesse enviado uma peste e o faraó não tivesse mais escolha a não ser deixar o povo ir, ou então se o faraó simplesmente tivesse morrido e Israel tivesse simplesmente ido embora. Não foi assim. Deus não fez assim. Ele quis que o povo ficasse mais um pouco, para que o nome dele fosse glorificado e o poder dele fosse visto por aquelas pessoas. Embora o poder dele não possa ser medido, esse poder que ele demonstrou foi imenso, que comparado à totalidade do poder de Deus, é infinitamente pequeno. Mas esse poder é tão grande que a gente não consegue imaginar. Como pode um rio inteiro se transformar em sangue? Como pode todo o pó da terra se transformar em piolhos? Como pode uma tempestade tão forte e violenta que fogo e pedras caíssem do céu? Tempestade essa que aniquilou tudo aquilo que não estava coberto e destruiu toda a árvore daquela terra, enquanto o povo de Israel estava protegido. A gente não consegue imaginar um poder desse, porque é tão grande, que é por isso que Deus quis que Israel ficasse mais um pouco, para que o nome dele fosse glorificado. Ou seja, nós devemos saber que às vezes nós continuamos no sofrimento. Às vezes a libertação dele demora mais um pouquinho, justamente para que ele possa glorificar o nosso nome. Às vezes a gente tem que sofrer mais,
para que o nome de Deus seja glorificado, assim como o povo de Israel teve o dobro do trabalho, porque ele tinha que fazer aquela quantidade de tijolos, mesmo sem a palha, porque naquela época tijolos eram feitos com palha. E no primeiro momento, antes de Deus falar com Moisés, a palha era simplesmente entregue aos trabalhadores, aos escravos. Mas depois disso, o faraó se enfureceu e mandou eles mesmos colherem a palha para colocar ali. Ou seja, praticamente dobrou o trabalho deles. Eles não conseguiram trabalhar da mesma forma, produzindo a mesma coisa. Foram espancados e explorados. Mais ainda do que já eram. Ou seja, eles sofreram mais. Eles continuaram a sofrer. Eles sentiram dor, angústia, para que o nome de Deus fosse glorificado. E assim como está escrito aqui, anunciado em toda a terra. E é por causa desses milagres que talvez você esteja sabendo do poder de Deus. E assim, nós não devemos desanimar. Quando a gente vê que Deus está com a gente, mas mesmo assim a gente continua a sofrer um pouco mais. A gente deve se lembrar dos grandes milagres e maravilhas que Deus fez. Da manifestação do seu poder imenso. Ele fez tudo isso para glorificar o seu nome, para que eles vissem o tamanho do poder da mão de Deus. Nós devemos também nos lembrar da história daqueles que sofreram e o nome de Deus foi glorificado. Um deles é Daniel, que foi lançado numa fossa de leões. Foi sofrido. Sofreu. E no final o nome de Deus foi glorificado. Devemos nos lembrar daqueles 3, Sadraque, Medraque, Abidnego, que foram jogados na fornalha ardente, mas foram salvos para que o nome de Deus fosse glorificado. Devemos então lembrar daquele que sofreu e morreu para que o nome de Deus fosse glorificado, então ressuscitou. Esse é Yeshua. E por ele nós somos vivos, nós recebemos a vida e podemos verdadeiramente ser limpos dos nossos erros e da nossa culpa. Por causa dele, o nome de Deus é glorificado, anunciado até os lugares mais longínquos dessa terra. E verdadeiramente o nome de Deus foi glorificado pela vida dele mais do que qualquer outro. E para isso ele teve que sofrer. E o povo de Israel, nesse tempo, teve que sofrer também. Mas para que o nome de Deus fosse glorificado, portanto, devemos nos lembrar que Deus está conosco. Vamos aguentar só mais um pouquinho, para que o nome dele seja glorificado, porque a libertação vem, a libertação virá, e Deus glorificará o seu nome em nossas vidas, por causa do amor dele. Essa é a palavra que eu quis falar com você hoje. Muito, muito obrigado se você assistiu até aqui. Que Deus te abençoe muito e te dê a sua paz. Até o próximo vídeo. Fica com Deus.